de... Tudo bom? Desculpa, nós vamos ter uma aula de história agora, tá bom? Vamos estar dando continuidade àquele conteúdo que nós vimos, certo? Que até mostrei pra vocês aquela... Teve aquele vídeo, né, da Luzia que também falou sobre isso aqui que a gente tá vendo. A gente viu o vídeo da Luzia na aula de geografia, mas o conteúdo de geografia e de história, nesse momento, eles estão bem juntinhos, tá bom? Então, eles falam praticamente sobre as mesmas coisas, tá? Vamos lá. Nós vimos na aula passada sobre a questão da domesticação do fogo. O que é uma domesticação do fogo? Quando eu consigo acender e apagar a hora que eu quiser. Porque antigamente eles esperavam algum fenômeno da natureza acontecer, né, para que eles pudessem ter o fogo. Eles esperavam algum mato ficar muito seco e com a temperatura queimasse para que eles pudessem ter o fogo. Então, quando eles começaram a descobrir que eles poderiam descobrir, né, conseguiram criar métodos para criar o fogo, eles começaram a domesticação do fogo. Quando eles conseguiam... Eu não estou nessa página, estou na página 10. Eles conseguiam, com muita tranquilidade, acender, claro que levava um tempinho, né? Acender, deixar aquele fogo e mantendo aquele fogo com a lenha, entre outros, né? E apagar quando não fosse mais necessário, beleza? E nessa aula agora, nós vimos também a questão de eles serem nômades, né? O que são os nômades? São aqueles que tá aqui no grupinho do Henrique, aí come tudo que tem no grupinho do Henrique, se aproveita ao máximo do que tem no grupinho do Henrique. Vai chegar um determinado momento em que aquele local não vai mais fazer efeito para ele. Não vai mais sanir as necessidades que ele tem. Então ele vai pro grupinho da Ana Luísa, né? Então eles vão se deslocando com frequência, porque eles eram nômades. Até o momento, né, de descobrirem a agricultura e eles ficarem sedentários, permanecerem em um lugar apenas, tá? Agora nós vamos estar falando sobre a caminhada pelo mundo afora. Nós sabemos também que nós estudamos onde fica o berço da humanidade. Na África. O berço da humanidade é na África, tá bom? Vamos lá. Vou ler, acompanhem, por favor. Depois vocês podem observar que nessas imagens aqui tem números, tá? Eu vou estar seguindo os números e lendo com vocês, porque de acordo com o número foi o trajeto que eles fizeram, tá? Vamos lá. Os primeiros grupos humanos surgiram na África e aos poucos ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem boas condições de sobrevivência, como oferta de alimentos e temperaturas amenas. Ou seja, dependendo do local que ele estivesse, né, as temperaturas eram elevadíssimas. E eles não conseguiam, imagina só, eles não tinham um calçado para poder proteger o pé do quente. Quem que já pisou na areia quente? Dói o pé pra caramba, né? Chega, a gente fica sapateando, né? Que queima muito. Quando eu tava viajando, eu ia em uma lagoa, eu e minha tia e meu primo e meu irmão, a gente passou por uma areia, uma longa passagem de areia e queimou nosso pé. Pois é. Então imagina só eles percorrerem longas distâncias sem calçado, sem uma roupa para proteger do calor ou do frio, certo? Então eles sempre estavam em busca de um local em que a temperatura fosse mais tranquila em comparação a que ele estava, né? Então eles estavam se adaptando, tentando se adaptar aos locais. E eles sempre estavam buscando um local que fizesse, né, as necessidades dele, que atendesse às suas necessidades, beleza? Número 1, lá embaixo, com o senhorzinho, tá enrugadinho. O fóssil do mais antigo Homo sapiens, de que se tem conhecimento até os dias atuais, foi encontrado no Marrocos, um país africano.
Com a ajuda de computadores, os pesquisadores criaram uma imagem que mostra a possível aparência das primeiras pessoas que viveram na África, tá? Então, a tia Maria Luzia, a Luzia foi a primeira encontrada no Brasil, tá bom? Vamos lá, no primeiro fóssil, né? Número 2, onde tem essas ferramentas. Os seres humanos migraram até a Ásia, ó, acompanhem a setinha, tá? Eles vieram pra cá, depois eles vieram até a Ásia, tá bom? Os seres humanos migraram até a Ásia. Nessa região do mundo, pesquisadores encontraram algumas ferramentas. Esses instrumentos tinham cabo de madeira ou de osso, e as lâminas eram feitas de pedra. Como eu já falei para vocês, as pessoas de antigamente, eles tinham que se defender, tinham que ter ferramentas para que eles pudessem sobreviver. Seja cortando um fruto, seja matando um animal, seja preparando uma carne, eles tinham que ter as suas ferramentas. Então, como eles criavam essas ferramentas? Com ossos dos animais que eles matavam, certo? Com madeiras e com pedras, tá? Eles montavam as suas ferramentas, tá? Então, essas eram as ferramentas que eles tinham. E essas ferramentas são fósseis, né? São artigos históricos, pré-históricos, né? Que fazem parte da história. Por quê? Se eles não encontrassem esses objetos embaixo da terra, como nós iríamos saber quais instrumentos, quais ferramentas eles utilizavam? A gente conseguiria? Porque não tinha câmera para tirar uma selfie não, na época, né? Então, é um dos vestígios que nós temos para conseguir identificar e ter um pouco de noção de como eles viviam antigamente, tá? Vamos agora para o número 3, subindo a setinha. Os seres humanos também migraram para a Europa, onde construíram cabanas com peles de animais para se abrigar, mas não permaneciam por muito tempo em um só lugar. Nômades, mais uma vez, não permaneciam por muito tempo em um só lugar. Eles ficavam num lugar até eles perceberem que já era necessário se mudar, tá bom? E por que a pele do animal? Porque a pele do animal protegia do frio. Eles faziam uma casa, que ao invés de tijolo, eles colocavam a pele do animal, tá bom? Vamos lá. 4. Na atual Sibéria, as pessoas que chegaram na região passaram a caçar mamutes para se alimentar. E com os ossos dos animais construíram cabanas. Número 5 na próxima página. Saindo da região da Sibéria, algumas pessoas atravessaram uma pequena parte do mar que estava congelada e que ligava o continente asiático à América do Norte, a área conhecida como Estreito de Bering. Nessa parte do continente americano, cientistas encontraram alguns objetos que eram usados para construir arco, flecha e arpões. Número 6. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que grupos partiram da Oceania em pequenas embarcações e chegaram à América do Sul antes dos grupos humanos que chegaram à América do Norte. Ou seja, alguns pesquisadores defendem. Eles não falaram que foi isso. De acordo com as pesquisas que eles fizeram, com os estudos, até mesmo com algum vestígio que eles identificaram, eles concluíram, né? Por quê? Gente, tudo que aconteceu muito antigamente é muito vago. Eu não posso falar aconteceu de tal maneira, porque não tem nem nada escrito me falando como de fato aconteceu. Se eu falar bem assim, Sofia, me pede para sua mãe escrever como foi a hora do seu nascimento, ela vai me descrever com detalhes, né? Falar a hora, como foi, em que hospital, se sentiu dor, se gritou, se chorou, se desmaiou. Ela vai escrever com detalhes. Antigamente não tinha isso. Se, por exemplo, a mãe da Sofia escreve seu papel e guarda, quando a Sofia tiver um neto e o neto perguntar: ô vovozinha Sofia, como é que foi que minha bisavó teve você? Tã,
carta tá aqui. Já é uma forma dele saber como aconteceu. Mas antigamente não tinha essa forma de escrita. Vou escrever uma carta de como eu fiz essa ferramenta. Matei um animal, arranquei o seu osso, deixei o osso secar. Etapas de criar uma ferramenta com osso, não tinha isso, gente, não tinha, né? Então, todas essas teorias, todos esses estudos que eles fazem é com base em vestígios que eles acham. E dependendo também do local que ele acha. Se ele acha uma embarcação próxima a um oceano, ele vai saber que utilizavam aquilo ali para algum tipo de travessia. Se achavam várias ferramentas, acharam ossos todos próximos, eles deduziam que naquele local tinha um grupo de pessoas morando, que utilizavam aquela ferramenta para matar aquele animal. Então, é com base no que eles acham, eles vão estar criando, né, os seus estudos, tá bom? Bora lá, página número 7. O fóssil humano mais antigo, aqui está o que eu acabei de falar pra você, encontrado no Brasil, recebe o nome de Luzia, por ser de uma mulher. Com base na estrutura desse fóssil e por meio de computadores, pesquisadores criaram um molde que representa a provável aparência dessa pessoa. Nós vimos no vídeo, certo? E número 8, no Nordeste do Brasil foram encontradas várias pinturas em rochas e grutas. São as pinturas rupestres, que eu já falei diversas vezes a importância das pinturas rupestres. E no vídeo que nós vimos também fala da importância delas. Porque eles registravam naquela parede tudo o que acontecia, né? Não tudo exatamente. Registravam os marcos mais importantes que eles vivenciaram, né? Seja um animal que virou muito grande, seja uma caça, um ritual, seja marcando os dias, né? Então as pinturas rupestres é como se fosse um diário para eles. Que eles registravam na parede algo que aconteceu de grande importância, tá? Então, tudo isso eu acho a história fantástica. Por quê? Porque se a gente não tivesse uma história, a gente não iria saber dos nossos antepassados, né? A gente não iria saber como eu vim parar aqui. Foi uma cegonha e pum, colocou aqui do nada, não do além. Não, tem toda uma história por trás para chegar onde eu cheguei. Para ter esse celular me filmando, para ter esse quadro, a caneta, essa roupa. Então tudo tem uma trajetória, tudo está em constante evolução. Por que constante? Porque futuramente as coisas vão ser diferentes. Celular, todo mês não lança um novo praticamente. Então está tudo em constante evolução, tá? Então, vamos lá. Vimos agora nessa questão. Agora, vou ler aqui em cima, tá? A gente leu somente o trajeto deles. Vou ler aqui em cima pra gente finalizar o conteúdo de hoje. Esses grupos se deslocaram para quase todas... Gente, presta atenção. Eles se deslocaram para quase todas as partes do planeta. Então, deram a volta ao mundo praticamente, tá? Em um processo de ocupação que demorou milhares de anos para acontecer. Aí aqui, né, ele diz que no mapa indica o caminho percorrido pelas primeiras migrações que nós acabamos de ver. Então, gente, imagina só, eles fizeram tudo isso caminhando, tá? Eles poderiam ter, sim, algum animal que a gente não sabe, que eles pudessem montar naquele animal, né? Porque até então não tinha nenhuma carroça, porque eles foram criar a roda, bichão, muito tempo depois. E a roda nem era roda, a roda era quadrada. Todo mundo dentro da carroça, né? A roda não era redondinha, era quadrada, era isso aí. Todo mundo, né? Se imagina, a gente andando no carro com a roda quadrada. Mas pelo menos tava andando. Hã? Mas pelo menos tava andando. A gente já tá assim. Não, filha, mas todo mundo vai. Todo mundo. Nem deve ser um pouquinho cômodo, né? Que chegou mesmo, né? Eu cheguei meio às 11 no lugar que chegou, né? Com tudo fora do lugar, né? Misericórdia, né? Hã? Pelo menos a roda redonda só faz a gente pular pra cima do quebra. É, né? Aí, né, a gente tem um buraco, porque o gama é cheio de buraco, né? Enfim. Então, nesse momento nós vimos a questão da trajetória, dos caminhos que eles percorreram
pelo planeta, tá bom? As páginas 12 e 13 vão ser dever de casa, certo? Para vocês fazerem. Uma coisa, quando forem responder, voltem para o conteúdo, leiam de novo. Não vai cair o olho de vocês se vocês forem ler, não, tá? Vai ficar lindinho aqui na cabeça de vocês e vai fixar mais ainda o conteúdo, certo? Beleza? Fechou? É nóis? Então é isso aí, galerinha. Então essa próxima aula, hoje foi um pouco corrido, que a gente fez diversas coisas. E é isso. Beijo e um queijo. Até amanhã.